Oi, gente, bom dia. Um prazer enorme ter vocês aqui nesse sábado chuvoso que Deus preparou pra gente. E o Tweets com Elas começou com vocês duas, né? Tinha mais gente aqui em 2020, março. E aí, a gente sempre traz temas que a gente acha pertinente, né? Para as nossas clientes, temas que a gente gosta realmente de estar discutindo aqui na Tweets, a gente conversa muito sobre. E já faz um tempinho que o assunto de hoje tem sido muito comentado ali na minha mesa, né, Ana? Lembra? Nos aniversariantes do mês ali de julho, a gente só falou sobre climatério e menopausa. Eu falei, gente, quero gravar um Tweets com elas falando sobre esse assunto, sobre esse tema. Que todas nós mulheres iremos passar, né? Quem não está passando vai passar. E ninguém quer morrer jovem, quem quer morrer jovem? Não, né? A gente vai realmente entrar nessa fase e eu acho que a gente pode passar bem por ela, apesar de não ser uma fase fácil, mas eu acho que a gente tem como realmente ter um acompanhamento, ter um esclarecimento, né? Conversar, falar. E eu conversando com ela quando ela chegou aqui hoje, eu falei, como que é difícil às vezes a gente falar sobre isso? O primeiro stories que eu fui falar que eu estou no climatério, eu fiz assim, várias vezes. Falei, gente, como que eu vou falar? Eu vou assumir isso, vou falar pra quem me segue aqui. Parece que foi ontem que eu fiz 40 mais 1. E agora eu já estou com 40 mais 7. E é isso. Quero começar apresentando para quem não conhece. Você vai se apresentar, tá? Vocês vão se apresentar, combinado assim? Aqui ao meu lado direito, doutora Cândida, minha ginecologista que trouxe os meus 2 filhos ao mundo. Fala um pouquinho pra gente, doutora Cândida. Então, né? Eu acho que Campos me conhece, né? Até porque eu sou de grande idade. Mas então, eu sou ginecologista e obstetra até dezembro, apenas ginecologista a partir do ano que vem. E tenho a minha formação de residência médica no Hospital dos Servidores do Estado, no Rio de Janeiro, como GO, com título de especialista em ginecologia e obstetrícia. Também tenho o título de ultrassonografista, que é outra minha paixão, né? E depois, com o tempo, nós vamos agregando especializações que são importantes no nosso atendimento clínico geral. Então, eu sou psicanalista pela Sociedade Ortodoxa Freudiana, fiz pós em Direito Médico, fiz pós em Saúde Pública, fiz pós, são tantas, né? Então, eu sou Patrícia Peixoto, endocrinologista, sou daqui de Campos, mas fiz minha formação toda no Rio, na UFRJ. Então, fui para o Rio para fazer faculdade, de lá, então, emendei com a residência médica em endocrinologia, que é a minha paixão, pelo UFRJ também. Só que depois retornei a Campos há 19 anos. E faço endocrinologia geral em consultório, mas de 2 anos para cá, em especial, eu passei a me dedicar mais à endocrinologia feminina, a essa questão mesmo, a essa fase de climatério, menopausa, talvez inclusive por questões pessoais, porque foi quando eu me deparei com o climatério. E daí então eu comecei a ter mais interesse ainda numa área que já era de meu interesse. Então, e concordo com tudo, né, que Cândida falou, destacando inclusive que o músculo é um órgão endócrino, né? Poucas pessoas sabem disso. Então, eu sou de uma geração que vem com um impacto muito negativo em relação à terapia de reposição hormonal. Por quê? Por causa de um trabalho que foi liberado lá em 2002, que ele foi interrompido. Em que se mostrou que existia um alto risco de AVC e de câncer de mama em algumas situações. Porém, hoje, quando a gente olha para esse trabalho, a gente vê como que foi feito. Esse trabalho foi parado até na época, ele não prosseguiu por causa do alto índice de AVC, de acidente vascular cerebral. Só que era feito com hormônios de égua, equino, sintéticos, altas doses de estrogênio equino, e com progesterona de péssima qualidade, também sintética. E numa faixa de idade, que era numa faixa de idade de 60 a 80 anos. Uma faixa de idade que não é mais indicativa de fazer mais terapia. Mas na época foi um impacto tão grande que se criou um pavor, que hoje, até hoje, as pacientes chegam no consultório com esse pavor. Mas terapia dá câncer.
Eu falei, mas você morre mais de AVC ou você morre mais de câncer de mama? Né? Risco por risco a gente sempre corre, né? Hoje, a principal causa de morte na mulher pós-menopausa são as doenças cardiovasculares. Não é o câncer de mama. Não é câncer de mama, é doença cardiovascular. E como que eu faço uma previsão disso aí, né? Lembra que eu falei que o cuidado não deve ser durante o período que nós já estamos no climatério. É o período que vocês estão, que suas filhas estão, né? Lá desde a adolescência, desde o aleitamento materno. Porque essa pessoa aqui até bem pouco tempo tinha um paladar kids, né? Eu já falei isso várias vezes aqui. Pensando na maior parte das mulheres, né? Na grande maioria. Por isso né? eu quis tocar nesse assunto meu, pessoalmente, porque é um impacto de mulheres que a gente pega, né? As mulheres na fase que estão entrando no climatério. E o que é climatério, gente? Vocês sabem o que é climatério? Climatério é um período, né? Onde se inicia o processo de envelhecimento ovariano, que vai levar a uma deficiência hormonal e, consequentemente, então é uma fase. Hoje, a gente já classifica o climatério como 10 anos antes da menopausa. O que é menopausa? Última menstruação. E como que clinicamente a gente caracteriza uma última menstruação? A última menstruação é quando você tem 1 ano sem menstruar de forma espontânea, tá certo? Então, mas eu não tenho útero. Como é que eu vou saber que eu estou na menopausa? Mas eu não devo fazer terapia de reposição hormonal quando eu entrar na menopausa, 1 ano depois que eu já estiver sofrendo, arrancando os cabelos, com fogacho, sem dormir, entendeu? Com a pele ressecada, assim, com a libido lá embaixo. Não, não é essa fase. Eu tenho que acompanhar essa paciente para quando ela começar os primeiros sintomas no climatério, é aí que eu tenho que acompanhar e conduzir e orientar e ver cada fase. Cândida, inclusive da gente perguntar dos sintomas, porque alguns dos sintomas que, na verdade, assim, a maior parte das mulheres, elas imaginam alguns sintomas dos mais conhecidos, mas existem sintomas que não são facilmente relacionados à queda ou mesmo flutuação hormonal, porque isso é uma outra coisa também. As mulheres, elas às vezes ficam com mais sintomas nessa fase de climatério, que hoje já é chamado até de transição menopausal. Foi o que eu falei com você ontem, né? Só te interrompendo um minuto. Eu ontem falei com a Patrícia, Patrícia, eu tô com esses sintomas todos. No climatério, como é que eu vou ficar na menopausa? Vitor vai me expulsar de casa. O que acontece é que nessa fase de transição menopausal, a flutuação hormonal é que muitas vezes colabora para parte dos sintomas. Então, e muitos desses sintomas são conhecidos, são os famosos fogachos, que são aqueles calores, a questão, por exemplo, da libido, mas alguns deles não são tão ligados a essa questão hormonal. Então, por exemplo, tem mulheres que começam a ter piora de qualidade de sono, mas não ligam isso à parte hormonal, inclusive porque muitas delas ainda vão estar menstruando. Elas ainda vão estar menstruando, algumas inclusive, isso não raro acontece também. A gente pergunta sobre os ciclos, se eles estão regulares ou não, e a paciente responde, olha, espera um pouquinho, deixa eu lembrar, e não anotam. Então esse também é um dado importante. Se isso já é sempre indicado, né, de que a mulher anote quando que menstruou, a cada mês, período, duração, né, dos dias, o fluxo e tudo mais, nessa fase, então, isso é mais importante. E aí elas estão ainda menstruando, estão ainda tendo ciclos, inicialmente ciclos mais curtos, depois já começam a ser ciclos mais longos, mas elas ainda menstruam e elas começam a ter alteração de sono, elas começam a ter alteração de humor, elas começam a ter dores articulares, dores musculares, alteração de memória, o que ontem, né, Ana, a gente falou também que se chama... Tô sentindo muito. Que é uma névoa mental, então aquele esquecimento às vezes de palavras. Pega isso aí pra mim, isso aí, e às vezes não lembra que aquilo ali, por exemplo, é um garfo. Então assim, essas queixas, elas às vezes passam batidas. Então a gente, na consulta, precisa ativamente buscar com a paciente se elas estão ou não apresentando esses sintomas, porque senão elas só vão ficar ligadas naqueles mais comuns, não vão tá fazendo essa correlação e vão então estar deixando de serem tratadas, colocadas para ela a opção do que elas podem fazer e orientadas porque o que acontece? Quando a gente ouve da paciente, eu tenho medo,
Mas espera aí, você tem medo de quê? Vamos entender os prós, vamos entender os contras, vamos entender quem tem indicação e quem tem contraindicação de fato, para daí então informadas, elas fazerem a escolha, porque esse é importante também. E se tratando, a gente na verdade na medicina, cada vez mais, faz algo chamado de decisão compartilhada, né? A gente hoje não tem mais essa postura do médico como aquela pessoa, aquela figura que tem o domínio absoluto dos fatos e que vai impor o tratamento. Isso é para todas, né, todas as patologias, todas as situações, mas em se tratando dessa fase, a decisão compartilhada é muito importante. Do médico estar colocando para a paciente tudo isso, as informações, porque elas muitas vezes vêm com informações distorcidas, colhidas de rede social, né, de fontes não adequadas, mas ao mesmo tempo elas participando ativamente da decisão de fazer ou não a reposição. Notei aqui também outros sintomas, que são sintomas que esses são ainda menos relacionados a essa questão hormonal. Eu fiz a listinha aqui. Vocês já ouviram falar de síndrome das pernas inquietas? Sim. Né? Mas não é nem durante o dia, não. É noite. Principalmente à noite. Inclusive afetando a qualidade do sono. Tem relação, não só, óbvio, tanto é que homens também podem ter, mas as mulheres são mais acometidas e são mais acometidas no período de climatério e menopausa. Por causa dos hormônios, da ansiedade. Outra coisa também, as mulheres nessa fase e depois também, elas ficam mais propensas a fazer a apneia do sono, sem que isso tenha correlação necessariamente com peso, porque a gente sabe que as pessoas, homens ou mulheres que tenham sobrepeso ou obesidade, ficam com mais risco de terem alterações de sono, apneia do sono. Mas as mulheres, pela queda hormonal, elas ficam mais propensas a fazer a apneia do sono, mesmo independente de questão de peso. Outra coisa, isso inclusive eu já tive 2 pacientes que relataram para mim, síndrome da boca ardida. As pacientes sentem uma queimação na língua, na boca, misofonia, que é o quê? É intolerância a ruídos. Intolerância a ruídos, inclusive, como por exemplo de mastigação, né? Isso também não é só por causa da parte hormonal, tá, gente? Mas algumas mulheres desenvolvem misofonia nessa fase. Então é aquela pessoa que está do seu lado mastigando, vai te irritando, aquele te som incomoda. vai te irritando, incomodando. Som alto. Não é som alto, não. São sons que... Não, e engraçado você falar isso. Mas aquilo te Eu sempre gostei de ouvir música alta. cerebral. Eu sempre gostei. Então, assim, você vê que são vários. Óbvio que a gente também não vai indicar uma reposição por causa disso, gente. Mas é que eu achei interessante a gente colocar. Que são os menos falados esses aí, né? Para entenderem também o quanto que os nossos hormônios são importantes. Pensando em ovário, o primeiro hormônio que vai cair durante esse período, né, é a progesterona. E a gente não dá muita importância para a progesterona. Não, mulher esterectomizada nem precisa usar progesterona, porque a função isso dela já está sendo revisto, né? É muito revisto. Porque a função dela é proteger o endométrio do estímulo estrogênico. Claro que o estrogênio continua sendo o número 1, né? O hormônio ativo da mulher, até em relação à libido, se chama estrogênio, gente. Não é testosterona, é estrogênio, tá? Se fosse a testosterona, a natureza nos faria com um nível de testosterona maior. E a gente produz issozinho de testosterona. E assim, até laboratorialmente, na vida normal, não é no período de climatério, você não precisa ficar dosando testosterona para saber se você está com testosterona alta ou baixa, porque isso depende muito mais de receptores do que de nível. Você fica edemaciada, fica inchada, dá dor articular, dá dor de cabeça, né? Você pode alteração do humor e alguns pacientes apresentam alteração do sono, porque a progesterona caiu. Então nessa fase que o ovário está caduco e está produzindo pouca progesterona, você está menstruando e é ela responsável pelo ciclo menstrual. Eu não preciso de estrogênio básico de estrogênio, mas quem rege o ciclo menstrual é a progesterona. É tanto que anticoncepcional de progesterona de uso contínuo supre a menstruação, né? E quando eu quero acertar um ciclo menstrual, a primeira coisa, se a progesterona estiver baixa, eu preciso da progesterona. Por que eu estou falando isso? A paciente, no climatério,
Os primeiros sintomas no ciclo menstrual que ela vai apresentar são irregularidades, como a Patrícia falou, ou para mais ou para menos. É variável, depende. Depende também, por exemplo, comigo já está acontecendo o seguinte, eu sempre tive um ciclo muito regular e já aconteceu, ela até me brincou comigo, ih, tá grávida, um período, lembra? Já menorreia e depois impede. Exatamente, e agora esse mês aconteceu, que 15 dias depois eu estava menstruada novamente. Em geral, no início você faz os ciclos mais curtos por causa da insuficiência, né, da progesterona, né, da diminuição ali do período de duração do corpo lúteo, você vai ter os ciclos mais curtos. Depois você, numa fase mais avançada da transição quando ela menopausal, cai você mais, já começa a fazer os ciclos mais longos. Você fica menstruando. Mas a primeira vez que eu percebi que tinha algo começando a ficar diferente foi justamente por isso. Eu sempre fui um reloginho. E ela não veio. E eu não estava grávida, então era Isso é também muito individual, né? Tem mulheres que não vão perceber tanto esse encurtamento do ciclo e vão, de repente, depois começar a fazer ciclos mais longos, com um fluxo menstrual muito grande quando menstruam. É então, muito variável de pessoa para pessoa, mas são dados muito importantes para você colher na história clínica. E é óbvio, você vai confirmar laboratorialmente, aí é o momento realmente de você fazer todas essas dosagens. E eu peguei lá um estrogênio normal, um FSH normal e uma progesterona baixa. Dosei prolactina, que mulher estressada, sempre a gente dosa, porque é um hormônio que altera a libido, gente, muito, baixa a libido. E que aumenta com estresse. E aumenta com estresse e altera o ciclo menstrual, porque bloqueia o ovário. Entendeu? Porque a função tiroidiana alterada aumenta a prolactina. Aumenta a prolactina, então, às vezes, a prolactina que tá alta bloqueia. não é por causa dela especificamente, é por causa do hormônio tiroidiano alterado. Então a gente tem que lembrar da tireoide. E lembrar que tudo tende a entrar em tudo desequilíbrio conversa, nesse pedaço. Então toda essa parte hormonal tem que ser avaliada. Se eu tenho deficiência de progesterona e não tenho mais deficiências, então nessa primeira fase eu vou repor o quê? Progesterona natural. Que é isso que eu preciso. E que é segura. E que é segura. É segura, progesterona entendeu? natural micronizada. É o que nós vamos repor, aquilo que o seu ovário não está produzindo. Apenas isso. Eu não vou repor uma quantidade, eu vou repor aquilo. Do mesmo jeito que se você tiver uma alteração de tireoide, a doutora Patrícia vai repor o hormônio tiroidiano que é necessário para você ter o equilíbrio. Numa segunda fase, se eu dou progesterona e mesmo assim você não menstrua, é porque o estrogênio caiu. Aquelas pacientes que apresentam fogacho é sintoma de hipoestrogenismo, entendeu? É de baixa de estrogênio. Aí você pode ter fogacho, o paciente me refere muito. Aí, há 3 meses atrás eu estava com fogacho, agora não tenho mais, e já estou ciclando regularmente. Daqui a pouco ela desequilibra de novo. Lembra do vovô caduco? É assim que ele funciona. Isso aí. Então, a progesterona... Mas a princípio foi o que você falou, Cândida, desculpa até porque eu te interrompi, que na verdade os calores, eles são muito indicativos de hipoestrogenismo, de queda do hipoestrogenismo, Esse né? estudo foi que eles saíram um pouquinho do mas assim, porque na verdade começa a cair os dois, só que a progesterona na primeira fase ela cai mais e depois vai havendo a queda espontânea do estrogênio. É tanto que a gente pode, quando eu tenho essa fase, que a paciente só tem queda de progesterona, você tem um nível médio ainda de estrogênio e tem um ciclo que regulariza com progesterona, mas ela ainda tem fogachos, eu posso até optar por um medicamento natural para tratar o fogachos se eu tenho esse equilíbrio hormonal ainda mantido. Se eu não tenho, eu tenho mais sintomas de hipoestrogenismo, não, minha mucosa vaginal já está muito ruim. Eu estou tendo... Não muito ruim, mas está diferente. Eu já não estou tendo tanto lubrificação no momento da excitação como antes. Então eu já tenho que repor. Mesmo que meu estrogênio lá, então clínica sempre será soberana. Né? E é muito individualizado. Não é receita de bolo, gente. Né? É o que é bom para ela, não vai ser bom para ela. Então, isso é muito individualizado. A cada fase a gente tem que avaliar. Né? É importante também que quando a gente está nesse período, a gente já fazer a avaliação de massa óssea dessa paciente com a densitometria óssea, em especial, mas não só quando ela tem um histórico familiar de osteoporose, principalmente com fratura, em pai ou mãe, porque às vezes ela nem está com tantos sintomas do hipoestrogenismo, da queda também do estrogênio, mas já tem um estrogênio baixo mantido. Ela já tem mantido. uma massa óssea mais baixa, ela já tem uma osteopenia. E aí a gente tem que lembrar que nos primeiros 10 anos dessa queda hormonal, a mulher fica mais propensa a evoluir de uma osteopenia para uma osteoporose.
Então, isso muitas vezes vai ser algo que vai nos ajudar a definir a decisão de começar também o estrogênio. Existe porque uma o estrogênio rotina, vai ser capaz de frear quem já essa vai ao perda. ginecologista sabe que nós temos todo um protocolo de rotina nessas pacientes nesse período de climatério. E um deles tem que ser a densitometria. Principalmente se ela faz uso, às vezes, crônico de alguns medicamentos que são osteopênicos, né? Então, como corticoides, pacientes que às vezes anticonvulsivantes, até antigástricos, alguns, né? Podem levar a uma história familiar. Né? E uma paciente que não faz atividade física, aí olha, volta aquela história. E que não tem uma alimentação rica em nutrientes que são importantes na síntese óssea. Né? Então, para eu formar osso, eu preciso de muita coisa. Né? Para nós mulheres, o estrogênio é o principal formador, principal função de formação óssea. Então é muito importante. Então eu não preciso, volta àquela história inicial, eu não preciso parar de menstruar para começar a fazer terapia de reposição hormonal. Eu tenho que fazer antes. Até porque existe uma janela de oportunidades para se fazer terapia de reposição hormonal. Eu preciso estar dentro dessa janela de oportunidades para eu ter mais benefício do que risco. Então, existe um screening que nós vamos avaliar a possibilidade dessa paciente fazer terapia de reposição hormonal. Então, a parte cardiovascular dela, síndromes metabólicas como diabetes, que tem que estar tudo equilibrado, né? História familiar, câncer de mama. Então, toda essa rotina clínica, porque ginecologista é o primeiro clínico que a mulher procura, né? E a partir daí a gente vai encaminhando. Então, é necessário que faça essa avaliação ginecológica, porque eu também tenho que ver mama, eu tenho que ver vagina, eu tenho que ver colo do útero, porque se eu tenho uma infecção importante, né? E às vezes, isso é um dado muito importante também, que eu falo assim, em relação à microbiota vaginal. O que forma a microbiota vaginal? Estrogênio. Né? O que dá equilíbrio à tua vagina é estrogênio. Por isso que pacientes muito mais idosas, com déficit hormonal muito grande, elas não formam flora vaginal. Então elas têm, às vezes, infecções de repetição e infecção urinária, porque a uretra ela sofre do mesmo jeito que a vagina. Né? Então, mesmo aquelas senhorinhas que mesmo que não tenham vida ativa, elas têm que fazer uma avaliação vaginal e por causa da sustentação do assoalho pélvico. Que a tendência, como qualquer parte do nosso corpo, né? A gente observa, sempre é fácil, né, dermatologista? Mas a gente vai observando essa queda natural, né, do colágeno que está sobre a pele, etc. Imagina sobre o assoalho pélvico, que é uma estrutura muitíssimo importante, essas fibras colágenas, essas fibras elásticas. E o trabalho muscular para fazer manutenção de assoalho pélvico. Aí o que acontece? Fica a paciente, às vezes, já no período de periclimatério, com perda urinária. Aquela coisa assim, aquela urgência urinária que você, às vezes, não consegue prender muito xixi. Se você prender um pouquinho mais, você já começa, né? Você tem até aquele controle, mas às vezes você não consegue, tipo, se está no elevador chegando em casa, já está perdendo xixi. Então, essas pequenas alterações que muitas vezes passam desapercebidas e que também, claro, é do processo natural de envelhecimento, mas que precisam ser trabalhados e é fundamental por causa de prolapso e principalmente incontinência urinária por atrofia vulvovaginal. Eu acho que quero fazer uma pergunta. Não, e a gente está tendo uma aula aqui, né, gente? Que foi realmente que apareceu bastante pra gente, que está com ela aqui do direct. E quem não pode fazer? Sim. Como que passa? Ótimo. Né? Quem não pode fazer? Foi uma pergunta que apareceu. Quem não pode ou quem não quer. Também tem isso, né? Quem não pode, quem não quer. E é muito interessante que isso é muito comum no nosso consultório, né? Essas pacientes ficaram nesse vácuo dos 10, 15 anos, que era proibitivo fazer reposição, e que agora estão com 60, 65 anos, já não estão mais dentro da janela de oportunidade, e que muitas vezes, claro, gente, cada tratamento... Dizer para você que às vezes a gente não faz, faz. Porém, sabendo que as respostas clínicas
muitas vezes não vão ser tão efetivas, tão eficazes como se ela tivesse começado há um tempo atrás. Principalmente com essa paciente, se por acaso ela estiver fora da janela, com a parte cardiovascular muito adequada. Muitíssimo adequado. E mesmo assim acompanhado. Porque senão o risco vai ser muito maior do que o benefício. Então não vale a pena. Agora, para essas que não podem, que não desejam, o que a gente sabe é que a gente tem opções tratar não sintomas. Aí a gente vai ter que estar olhando para cada um desses sintomas. Então, se é uma mulher que está tendo muitos fogachos, e aí eu acho até, eu vou fugir um pouquinho só da tua pergunta, mas só porque eu acho que é importante a gente detalhar isso também. Quando a gente fala dos calores, a gente não está falando só do incômodo. A gente sabe que esses fogachos, eles são um alerta a respeito do sistema cardiovascular da mulher. Porque quando a gente tem a queda do estrogênio, o nosso sistema cardiovascular ele fica desprotegido. A gente passa a ter predisposição ao aumento do LDL colesterol, que é aquele considerado ruim. A gente começa a ter alteração nos vasos sanguíneos. E as mulheres que têm mais fogacho, elas são também mulheres com maior risco de desenvolvimento de doença cardiovascular. Porque esses fogachos, eles têm uma correlação com a alteração no endotélio vascular, aquela camada que recobre, né, o vaso sanguíneo por dentro. Então, os fogachos, eles não são simplesmente aquele incômodo chato. Eles são um marcador para a gente de risco cardiovascular. Agora, por exemplo, a paciente, ela não deseja, não pode, uma paciente que já teve um câncer de mama, a gente tem opções de medicações não hormonais, elas são menores em eficácia do que a reposição hormonal, mas uma parcela significativa, essas medicações vão trazer alívio dos calores. A mesma coisa. Mas não só dos calores, de outros sintomas também. Nessas pacientes que já estão acima dos 10 anos, né, após o início do climatério, acha muito comum, né, aquele período pré-climatérico mesmo, né, da fase inicial, por causa da queda do estrogênio. Muito bem colocado, existe relação direta, paciente que tem muito fogacho, ela tem maior risco cardiovascular, né? Então ela tem que estar com a atividade física dela, ela tem que estar com a nutrição dela muito controlada, com o controle cardiovascular dela muito controlado, porque ela existe um risco maior. E ela entra numa fase em que ela está desprotegida. Ela perdeu a proteção estrogênio. Então, estrogênio é muito importante se iniciar nessa fase. Quando eu já tenho placa de ateroma de grande quantidade lá, se eu fizer estrogênio, vai ser mais risco que benefício. Eu não tenho mais esse fator de proteção, né? E eu vou ter outras alterações. Estrogênio, hoje a gente praticamente não faz mais estrogênio numa fase tardia por via oral. Por quê? Porque o estrogênio por via oral, ele vai passar pelo fígado e ele vai estimular o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que aumenta o risco de trombose, tá? Então, na fase tardia, fazer estrogênio, eu vou aumentar o risco de AVC, que foi o que aconteceu lá no estudo WHI, entendeu? Pegou uma paciente numa fase tardia, a medicação que foi feita por via oral, então o efeito maléfico foi maior que o efeito benéfico. E com isso a gente viu esse desastre em relação ao resultado do estudo. Agora, por exemplo, né, essa paciente que não está podendo fazer a reposição e tem alterações metabólicas, cardiovasculares, ela vai ser tratada, por exemplo, se ela está com colesterol elevado, ela vai usar um medicamento para baixar o colesterol. Se ela tem já uma alteração metabólica ligada à glicose, ela vai fazer o tratamento dessa questão também da glicemia. Agora, dos outros sintomas, né, Ana, como você falou, no caso, por exemplo, de ressecamento vaginal, algumas mulheres que têm contraindicação ao uso do estradiol, que a gente chama sistêmico, né, que vai agir no corpo todo, elas podem usar o estradiol só vaginal. O que eu vou fazer para essa paciente? Eu vou utilizar um hidratante, vou tentar preparar um pouco essa mucosa e vou utilizar de meios que são radiofrequência ou laser vaginal, no sentido de melhorar o estímulo de colágeno, do mesmo jeito que os dermatologistas utilizam para estímulo de colágeno. Você vai recomendar isso também para aquelas jovens ainda, muito, né? Assim, que eu digo, essas hoje, que estão... o laser e a radiofrequência microfacionada, né, o FRAX, eles têm assim... Para fazer a prevenção, né? Atrofias vulvovaginais é a primeira grande indicação. Paciente lactando,
que tem um hipoestrogenismo, prolactina lá em cima. Resseca a vagina pra caramba. É quase que uma mucosa vaginal semelhante ao climatério. Tá muito seca. Tô numa fase terrível da vida, amamentando direto, com tudo mudado, os hormônios todos baixos e com o marido do lado, que tem que dar conta, né? E com uma vagina ressecada que machuca e dói. Então a gente tem como fazer um estrogênio tópico, sempre se faz estrogênio tópico, prepara essa mucosa e faz um laser ou uma radiofrequência. E rapidinho aqui, a libido apareceu também. A libido caiu, mas ainda não tem esse ressecamento. Sim, às vezes... Uma coisa não tem, não é tipo, eu tem coisa, tem pessoas que têm alteração de... Claro, se você pensar em sexualidade feminina, você vai entender que em torno de 70% da sexualidade feminina, ela é programada no nosso sistema, no eixo hipotálamo hipofisário. É no cérebro. Nós somos lúdicas, tá? Então, nós temos o que a gente chama de sexualidade mais abrangedora. Nós não somos muito especificamente só genitália. O homem ele precisa de testosterona para funcionar, porque ele tem que fazer a ereção do pênis e fazer a atitude. Nós não. Então, 70% é aquilo. Mulher vive de prioridade, gente. Ela prioriza tudo na vida dela. Ela é programada. Mulher é programada. Né? Se você vai a um casamento daqui a 4 meses, você já vai vir aqui na Twitch escolher seu vestido. A partir daí ela vai ver o sapato, ela já vai marcar salão. Pra quê? Pra chegar no dia, na hora, tá tudo pronto. E o homem, meia hora antes do casamento, ele vai fazer a barba. Cadê minha camisa? Passa aí. É assim, não é? Em geral. Não é assim? Nós somos programados. Se a gente vai ter o dia, a gente já se programa. Essa hora eu vou pra ginástica, eu vou fazer isso. Porque a gente tem que dar conta de tudo. Não é diferente com a nossa sexualidade. Então, quando a gente namora, a gente passa o dia inteiro, vou encontrar com ele de noite. Então, isso já é um autoestímulo. O cérebro é que nos estimula. Eu sou de uma época que Chico Buarque ele fazia teatro, musical de teatro, e ele tinha uma música que cantava assim: pode ir armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando, da roupa de cama, e ele vai descrevendo a cena do momento da relação sexual, né? do encontro. E isso, só de você ouvir a música, você já se autoestimula. Entendeu? Então tem uma sexóloga famosa que ela fala assim, ó, você vai de manhã botando o filho dentro do carro para levar para a escola e já vai pensando, hoje à noite eu vou transar. E isso você já vai se autoestimulando. Aí, pergunta a vocês, todas, quem que prioriza isso no seu dia a dia? Às vezes, o nosso namoro está lá em 58º lugar na sua vida. Com o decorrer do tempo, a gente entra numa rotina de vida que a gente prioriza filho, a gente prioriza cuidados de casa, a gente prioriza trabalho, a gente prioriza até salão de beleza na frente do namoro. Você está entendendo? Então, o que acontece? Aí eu comparo a mulher... Imagina uma sala de estar maravilhosa, lá nos Alpes Suíços, um lugar muito frio. E nessa sala existe uma lareira maravilhosa, sabe aquela sala assim que você olha os Alpes? Já estou me sentindo lá. Somos nós somos essa sala. E a nossa genitália é a lareira. Se você quiser que essa sala esquente à noite, na hora que vier o frio, eu tenho que colocar lenha e acender essa lareira à tarde, porque ela vai esquentar devagar. Se eu tentar esquentar, botar na hora, não vai funcionar. Aí ela acha que ela está com queda de libido. Você está entendendo? E que ela precisa de testosterona para funcionar. Gente, muito bom você falar sobre isso aqui. Porque assim, eu acho que até nas redes sociais, todo mundo... Eu recebi algumas pessoas falando, foi pra praia hoje, né? Para estimular. Então assim... e os famosos pontos. Nós temos vários pontos no nosso corpo que nós, uma vez estimulados, talvez minha mucosa vaginal não seja tão boa, mas eu tenho outros subsídios, outros locais que quando estimulados eu também vou ter uma área, uma zona de prazer, né? Então é autoconhecimento, é autoestímulo. E outra coisa importante, né?
Mulher é danada para o quê? Se acomodar nas situações, não é isso? Ela se autoprograma tanto que às vezes ela se acomoda e o sexo vai ficando para lá. Se um nadador quer vencer uma competição, o que ele tem que fazer? Acordar às 5 horas da manhã todo dia, treinar não sei quantas horas, para chegar no dia da competição, o que acontecer? Ele tirar o primeiro lugar. O grau de eficácia está relacionado diretamente com esse estímulo que você vai ter de continuidade. Ou seja, é igual fazer ginástica. Você começa a fazer ginástica, para. Tu tem que praticar. Fora, sem esquecer que sexo é uma excelente atividade física. Eu vi uma coisa outro dia que eu fiquei até apavorada. Sabe o que eu tô aqui pensando? Meio que fazendo uma correlação. Toda essa questão de sexo ainda por mais que nós sejamos mulheres muito mais assim, abertas a falar sobre isso, mas ainda existe um certo um tabu, de falar sobre sexo. E aí a gente entra numa outra coisa, que é o motivo da gente estar aqui hoje reunida. Porque quando a gente fala nisso, a gente muitas vezes tem a sensação de que a gente está falando que está envelhecendo. Muitas mulheres nessa fase de climatério e menopausa, elas não conseguem, principalmente se isso surgir mais cedo do que é o esperado, não conseguem ter a escuta das amigas, das pessoas mais próximas, e muitas vezes, inclusive, não querem nem falar sobre, pelo preconceito, e deixa eu só... pela ideia de que... Desculpa te interromper. E é um percentual grande de pessoas mais novas? Tipo assim, eu conheço duas, que com 30 e poucos anos... Aí a gente já está falando de menopausa precoce. Uma situação bem diferente. É difícil de acontecer. Que, assim, eu não vou te dizer que é difícil, não é tão frequente, de fato. Mas, assim, seria algo... É tão diferente que a gente teria que fazer um podcast. Entendi, só sobre isso, tá? Mas, assim, o que a gente tem visto, não sei se Cândida concorda, eu tenho visto muito no consultório pacientes com menos de 45 anos, já com alterações hormonais e sintomas do hipoestrogenismo significativas. Isso eu tenho visto, sabe? A gente tem que levar em consideração os 5 pilares mais uma vez, né? Que provavelmente o tipo de alimentação que ela faz, gente, hormônio é produzido a partir de colesterol, né? Colesterol bom. Então você vê que mulheres excessivamente magras, que não têm gordura, e hoje a gente está na época que ninguém pode comer gordura, não, tem que comer gordura boa, não pode comer porcaria. E para a produção hormonal. E substâncias também presentes. Substâncias presentes no ambiente que podem interferir. Disruptores endócrinos e que vão interferir tanto na são produção. responsáveis por maior incidência de puberdade precoce em meninos e meninas, como também dessa alteração mais precoce dessa questão toda hormonal feminina, além de câncer, doença de Parkinson, Alzheimer, outras alterações. Outra coisa... queria que a gente falasse um pouquinho sobre memória também, que foi que você brincou e que você esqueceu, queria que você falasse também. Eu tenho me sentido muito assim, esquecendo das coisas, parece que meu raciocínio... Então, olha, a primeira coisa que é importante para a memória é o sono. Se você não dorme direito, e se você acorda num sono que te descansa, que é o sono REM, tá? É o sono que, se você fizer um eletrocefalograma, você está em plena atividade cerebral, né? O sono REM. É através desse sono que você produz hormônios, que você sonha, e é o período que você descansa. Seu cérebro está em descanso, ele está em atividade, mas ele descansa. O que acontece se você dorme pouco ou usa medicamentos para dormir, que muitas vezes encurtam esse sono REM? Você pensa que você está dormindo, às vezes você dorme 9, 10 horas, mas acorda de ressaca. Porque você não teve uma boa qualidade de sono REM. Se você não tem esse sono REM normal, você fica irritada, agressiva, com perda de memória. Usar a melatonina, apesar dela ter virado um suplemento alimentar e por isso agora está sendo vendida de forma livre, ela precisa, o paciente precisa ser avaliado pelo profissional de saúde para poder ter ou não indicação de usar e ter a não indicação, dose específica. O que eu vou suplementar junto com a melatonina? Tá aí, progesterona. Exatamente. A progesterona noturna, sempre se toma progesterona à noite para você melhorar a qualidade do seu sono.
Você vê que mulher grávida, início de gestação, que você tem assim, ó, a progesterona faz assim, ó, vai lá pra cima, só qual dorme. sintoma que você tem? Sono danado, desânimo, sono. E mais, olha só, a progesterona, ela é, por isso que é a característica feminina, ela te deixa mais equilibrada, menos ansiosa, menos irritada. Você vê que um dos sintomas da TPM é a irritabilidade, quando ela cai. Quando você toma progesterona, ela normaliza, a mulher, em comparação à testosterona do homem, o homem é mais agressivo, né? A mulher é mais tranquila, por causa dessa característica da progesterona. Então, progesterona noturna auxilia Ajuda muito o sono. quando bem indicada, né, gente? Quando você está com deficiência. Também, nessa fase que você começa a ter alteração do ciclo do sono e começa a ter... E magnésio. Também é uma boa opção. Essa questão da memória, Ana, o que também é importante a gente falar é o seguinte, ela tem uma relação direta com a queda do estradiol, porque o estradiol tem receptores a nível cerebral, então quando esse estradiol cai, as mulheres tendem a ter essa alteração de memória, independente, às vezes até estão dormindo bem, mas vão ter a alteração de memória, essa questão muito de memória recente, essa coisa de esquecimento de nomes. Isso é muito estrogênio. Então, isso é muito por conta da queda do estrogênio. E aí entra aquela história, tá? Se a paciente pode, ela vai começar a fazer reposição. Se ela não pode, ou se ela não deseja fazer a reposição, como é que a gente vai resolver isso? Na verdade, assim, de imediato, medicamentos mais eficazes para melhora da memória não existem, né? A gente não tem isso. Então a gente até vê alguns compostos de substâncias, eu não vou falar aqui o nome da marca não, mas assim, que de uma certa forma poderiam ajudar um pouco, mas isso acaba muitas vezes sendo individual, ter resposta ou não. Mas o que é importante destacar? Esse tipo de alteração de memória, ela é transitória. Então, mesmo aquelas mulheres, porque muitas falam, poxa, então se eu não posso fazer reposição, eu vou desenvolver demência, eu vou ter Alzheimer? Não, assim, depois de um tempo que isso se regulariza, né, que essa queda, que essa flutuação deixam de acontecer, porque aí ela já está naquela fase mais de menopausa e pós-menopausa, isso tende a normalizar. Então, é algo que muitas vezes vai demandar da mulher naquele período, já que se ela não puder fazer reposição, ela vai precisar talvez se adequar àquele período, mas sabendo que ainda que ela opte por não fazer ou que ela não possa fazer reposição, isso tende depois a melhorar. A passar. Né? Então não é uma coisa E não esquecer que sempre exercício de memória é o principal medicamento para você. E o exercício físico. E exercício físico, que também entendeu? ajuda, sério. Hoje, mais do que nunca, está colocando exercício físico como número 1 de estímulo de memória. Entendeu? Então é isso, né, gente? Nós tem que fazer uma avaliação clínica integrada. A orientação não é um medicamento, é toda uma mudança comportamental de vida, né, nessa fase, para você ter um âmbito de saúde. E reposição sempre é aquilo, repor aquilo que está precisando. E sempre, de preferência, se eu puder começar antes desse período, é o ideal. Beleza. Esse até quando é a janela de oportunidades. Porém, vamos supor, Cândida, eu já faço reposição já há um tempo. Cheguei no máximo da minha janela de oportunidade, 10 anos. Aí cada caso é um caso. Você tem que ver as condições clínicas dessa paciente, como ela está. É porque ela chegou 10 anos, ela não vai poder usar mais? Não necessariamente. Não necessariamente. Né? Aí é risco-benefício que você tem que equilibrar. Isso é algo que está cada vez mais sendo estudado, de fato, da segurança de manter por mais de 10 anos, se essa paciente tiver condições clínicas. No congresso, no último que a gente foi de climatério, eles colocaram a garota de Ipanema como exemplo. Né? A garota de Ipanema está com quase 80 anos. Fez 80. Fez 80 anos. Então eles passaram um vídeo dela. Ela tem que ter consciência que esses riscos vão ser maiores.
Então, isso é uma conversa, aquilo que a Patrícia falou. Decisão compartilhada. É uma decisão compartilhada. O que vai ser melhor? Porque muitas vezes, Patrícia, quando a gente suspende, a paciente vai lá embaixo. E uma das coisas muito importantes da gente decidir a respeito dessa questão da continuação ou não da reposição é a parte do sistema cardiovascular. É um dos mais importantes. Mas é possível, sim, prosseguir. Então, ninguém que está aqui quer perguntar alguma coisa? Tem alguma pergunta aí que você acha que não foi respondida ainda? Porque... Tem. Existem mulheres que passam pela menopausa sem ter sintomas? Sim, é uma minoria, tá? É uma minoria. Acredito que menos de 30% das mulheres. Mas aí entra aquela pergunta, aí entra aquela questão que a gente falou lá no início. Sintomas. Será que se a gente começar a perguntar a respeito desses sintomas que nós citamos aqui, será que essa pessoa que acha que está sem sintomas, ela de fato está sem sintomas? Entende? Fica mais é muito mais provável de que tenha essa relação. E ela não sabe de que ela mas tem mulheres que não têm calores, tá? Só que aí, o que é importante também a gente destacar? Essas mulheres precisam ser avaliadas em relação aos ossos, em relação a músculos, em relação ao sistema cardiovascular, porque às vezes o fato delas não terem os sintomas tão exuberantes faz com que elas deixem de ser avaliadas e nada impede, por exemplo, que ela esteja desenvolvendo uma alteração cardiovascular em decorrência da queda do estrogênio. Então elas também precisam ser avaliadas, sabe? Mas tem uma minoria que realmente não tem praticamente nada de calores, por exemplo, né? Uma outra pergunta é, quando a mulher entra na menopausa, né, que ela sabe que ela vai entrar na menopausa, qual é a frequência que ela deve procurar o ginecologista ou o endocrinologista para fazer? Eu acho até interessante, assim, já dessa pergunta, porque essa semana até uma paciente que foi à consulta comigo, ela falou, eu peço para todo mundo te seguir, porque você está sempre falando sobre essa questão de menopausa e tudo. E teve uma moça que falou assim, mas ela não é ginecologista, ela é endocrinologista. Aí ela respondeu assim, mas a endocrinologista cuida dos hormônios. E essa parte de menopausa são hormônios. A paciente já deu a resposta. Assim. Tanto que as duas especialidades que têm maior aptidão, qualquer clínico, qualquer médico pode, claro. Exatamente. Mas assim, as duas relacionadas mais a essa área é a endócrina e a gineco. Então, e é isso que eu ia falar, assim, né? Que a gente muitas vezes vai fazer uma dobradinha, seria o ideal, ginecologista e endócrino. E assim, a respeito da frequência de idas, eu diria de 6 em 6 meses, tá? É o que eu recomendo às minhas pacientes se já tiver tudo muito organizado, tá? E isso também é importante, porque às vezes a paciente começa a fazer reposição e ela fica maravilhosa e some. E aí ela não faz os exames de imagem. Então isso também é importante quando a gente começa a reposição, falar, você está começando, então você tem que ter o compromisso de estar fazendo seus exames com a frequência que a gente vai determinar, porque isso também é muito importante. Então eu diria, né, não sei se Cândida para mim é mais fácil, porque já entra dentro do protocolo, a mulher sempre vai uma vez por ano para poder fazer os exames de rotina. Então, como esses exames de rotina já estão incluídos dentro do protocolo do climatério, fica fácil. Né? Eu vou colher preventivo. Na verdade, você não vai colher um preventivo, você vai fazer toda uma avaliação clínica e necessária da parte óssea, etc., né? Da mama, e cada vez são mais exames. Agora é colono também, né? Também tem a colono. Então, é toda uma avaliação que a gente precisa e aquilo que eu falei no início, a gente casa, né? Então, é um casamento com essa paciente, no sentido, principalmente nesse período inicial, em que os sintomas podem variar. Mas depois que está estabilizado, eu normalmente falo assim, está bem estabilizado, são 6 em 6 meses. Porque, e a qualquer momento que ela tenha alguma alteração, né? Qualquer sentido, alguma coisa ela retorna. Mais alguma? Acho que foram respondidas. Ai, que bom. Espero que vocês tenham gostado. E a gente acabou de falar isso, né? O importante do acompanhamento como endócrino e como ginecologista nesse período. E que a gente consiga passar por isso muito bem, né? Sempre com essa preocupação de estar olhando, né, para dentro, olhando para você, se cuidando. É isso que a gente deseja aqui, sempre para as nossas clientes, para as clientes Tweets. Obrigada, gente.